tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Estamos neste momento em conexão nacional com as emissoras de rádio da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, transmissão multimídia Boa Vontade TV, portal boavontade.com e o canal da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo no YouTube. Saudamos a todos. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Mais um momento de aprendizado, sempre tendo a sua participação. E hoje nós vamos refletir a radionovela Nosso Lar, uma iniciativa do radialista Paiva Neto, sendo transmitida pela Super Rede Boa Vontade de Rádio e aplicativo Boa Vontade Play, tem nos apresentado como funcionam alguns aspectos da vida que conhecemos aqui na Terra sob a perspectiva de vida espiritual, como é a alimentação, a educação, os cuidados com a saúde nessa dimensão. No terceiro capítulo, nós vimos e ouvimos os relatos sobre a situação de André Luiz, espírito, que precisava recuperar a saúde, já que faltou com alguns cuidados com o corpo físico quando estava reencarnado. A gente recebeu perguntas relativas a este tema e vamos agora esclarecê-las através da doutrina fraterna e ecumênica, da religião divina e dentro do tema medicina, cuidados com o corpo físico e consequências espirituais. Conosco, obrigada pela participação, irmão Rosiel dos Santos, ministro pregador da religião do terceiro milênio. Seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação extensiva tanto ao céu da terra quanto à terra, aqueles que produzem o programa e a todos aqueles que estão na nossa sintonia. Agradecemos, irmão Rosiel, e retribuímos. Obrigada mais uma vez por estar com a gente. Iniciamos, então, a participação da nossa audiência através das perguntas. A primeira delas é de Deise Vasconcelos. A Deise reside na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. Ouvi na radionovela Nosso Lar os médicos falarem que as pessoas que usam mal algum órgão do corpo humano podem chegar doentes no mundo espiritual. Por que isso ocorre? Muito obrigado a nossa irmã Deise Vasconcelos por essa questão proposta. O irmão Paiva Neto, ele nos ensinou na coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, que nós, em nossa intimidade, nós escrevemos a página ou as páginas do nosso destino. Portanto, todos nós, ao utilizar o livre-arbítrio, podemos escrever páginas boas ou páginas não muito boas. E nós sabemos que não há impunidade diante da lei de Deus. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Agora, por que repercute isso no mundo espiritual? Que é a questão proposta pela nossa irmã Deise. Paulo Apóstolo, ele nos traz este conhecimento, esta lembrança de que há corpos celestes e corpos terrestres. Esse corpo celeste que nós possuímos é o nosso perispírito, ele é semimaterial. Ele representa essa ligação entre o espírito e o corpo humano. E nós sabemos que há uma estreita ligação. E isso nós já percebemos no nascimento, quando nós somos gerados no corpo físico, são 9 meses. Então essa ligação vai se tornando cada vez mais estreita, mais perfeita, para que o espírito possa bem conduzir esse corpo aqui na Terra. Existe nesse corpo celeste, ou nesse perispírito, nesse corpo espiritual, centros de força, que se irradia por todo o nosso organismo físico. Cada um deles tem correspondência
com um conjunto de órgãos também do corpo humano. Nós temos o estômago, nós temos, que é o aparelho digestivo, temos o pulmão, o coração, o cérebro. Então, esses centros de forças, eles conduzem, eles irradiam suas energias por cada um desses órgãos aqui na Terra. Se nós utilizamos mal pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso pensamento, ou porque exageramos na alimentação, ou tomamos, por exemplo, bebidas alcoólicas, que não faz bem ao corpo físico, aos órgãos humanos, isso repercute no corpo espiritual, que são nesses centros de força. Então, quando nós voltamos ao mundo espiritual, o nosso corpo perispírito, corpo semimaterial, o nosso corpo celeste, ele vem impregnado dessas impurezas. Agora, o que nós podemos fazer? O irmão Paiva Neto, no livro O Profeta Divino, aqueles que possuem, que quiserem abrir ou anotar para depois lerem, na página 243 e 244, Jesus, o Profeta Divino, o irmão Paiva Neto nos esclarece o que nós podemos fazer para que possamos registrar as melhores coisas na nossa intimidade. Então vamos lá a esta lição do livro Jesus, o Profeta Divino. O que ligardes na terra? Por sinal, Jesus, o político excelso, confiou a Pedro, em quem nos inspiramos no labor de servir ao Senhor da terra, porquanto sua postura entre os apóstolos foi a de persistente humanidade, este providencial comprometimento anotado por Mateus no capítulo 16, versículo 19. O que ligardes na terra, eu o ligarei no céu. O que desligardes na terra, eu desligarei no céu. Então retoma o nosso irmão Paiva Neto. Quer dizer, lato sensu, isto é, no sentido mais abrangente, se todos cumprirmos os ensinamentos de Jesus, fé e obras, desligaremos o sofrimento e ligaremos a felicidade, o bem ao nosso destino. Se você não obedece às leis humanas, que são humanas, é passível de punição. Imagine as ordenações divinas, mas se você respeita as leis, se você respeita as leis celestes, feitas para nos tornar melhores, o que há de acontecer-lhe? Ligar-se-á no céu à qualidade do comprometimento ideal a que se dispuser realizar. Portanto, está em nossas mãos, depende de cada um de nós, esta saúde, não só do corpo, mas a saúde do próprio espírito. Obrigado à nossa irmã Deise pela questão. Reforçamos o agradecimento, partimos para a próxima pergunta. A pessoa preferiu não se identificar. E a questão é esta: se existe medicina espiritual e lá tudo é mais completo e funciona perfeitamente, por que isso não contribui para prevenir que a pandemia acontecesse? Tive familiares próximos e amigos que morreram por causa dessa doença. Me pergunto por que os médicos lá de cima não agiram para evitar tantas mortes pela Covid-19 e tanto sofrimento. Na verdade, existe essa prevenção. O próprio Evangelho, o próprio Apocalipse, essa lição que trouxemos agora há pouco, o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo isso são prevenções, o mundo espiritual nos prevenindo do mau uso do nosso livre-arbítrio, porque tudo repercute. Então, os médicos espirituais se comunicam na Terra, porque Jesus envia missionários a todos os campos do saber. A questão é que depende deste coletivo, depende de cada um de nós, obedecer a essa regra espiritual que Jesus nos estabelece, lá no seu Santo Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa não obediência a essa ordem
suprema que conduz, na verdade, toda a existência na terra e no céu da terra, é responsável porque nós atraímos para nós lições que não nos comportam ou nos indicam uma existência melhor. Então, o próprio Apocalipse de Jesus nos mostra o planejamento divino para a Terra. Nós temos ali, que são expressas, por exemplo, na Nova Jerusalém, uma cidade espetacular, com essa medicina celeste à disposição de todos nós. Mas também tem no Apocalipse a nossa semeadura. O que nós estamos semeando? Então é importante que nós percebamos que para atrair tudo isto que há neste mundo espiritual superior, nós precisamos desenvolver esse reino de Deus que está dentro de cada um de nós, conforme Jesus nos alertou. Nós vamos agora nos lembrar disto com mais convicção ao abrirmos o livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, na página 103, em que o irmão Paiva vai nos explicar de quem é a culpa da dor, por que ela existe, quem a criou. Então vamos lá, a dor é criação nossa, na página 103 e 104, e assim inicia o escritor. Este é um planeta de expiações. Por essa razão, a dor nos faz sofrer, ao passo que, por isso mesmo, é a libertação da alma, conforme citei no capítulo 4 desta obra. Não significa dizer que, para obterem a felicidade, as criaturas tenham fatalmente de carpir sofrimentos. Todavia, infelizmente, até hoje, a dor é o quadro deste mundo. O nobre doutor Bezerra de Menezes, em mensagem espiritual transmitida na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a quarta revelação, por intermédio do sensitivo legionário da boa vontade Chico Perioto, em 20 de setembro de 2014, assim asseverou: da expressão do livre-arbítrio, cada um constrói aquilo que deseja, mesmo sabendo o que é certo e o que é errado. O homem ainda parte para o errado. E o ser humano até agora não soube, aí retoma o irmão Paiva Neto, e o ser humano até agora não soube de que modo vencer as condições que ele mesmo cria, decorrentes do livre-arbítrio concedido por Deus. Concluiu Jesus, por isso, que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Está no Evangelho, consoante Mateus, capítulo 16, versículo 27. Então, a dor é criação nossa. Que saibamos atrair do mundo espiritual superior as mais lindas benesses para nos beneficiar aqui no corpo físico, na nossa vida espiritual também. Agradecemos a contribuição dessa ouvinte ou desse ouvinte, telespectador, enfim, que possibilitou esse momento de aprendizado a todos nós. Continuamos aqui com as perguntas da audiência. E agora é o Joaquim da Conceição, da cidade de Barcelos, no estado do Amazonas, quem contribui. E a pergunta dele é a seguinte: uma pessoa da minha família é muito religiosa e não faz algumas coisas que os médicos indicam, porque acha que não é seguro e pode prejudicar o corpo dela. Ela sempre faz orações, coloca um copo com água quando reza, faz os rituais que ela gosta e acredita muito nos médicos e nas curas espirituais. Queria saber como isso é visto do ponto de vista espiritual, já que ela age assim por precaução, por cuidado com o próprio corpo e pela fé que tem. Muito obrigado ao nosso irmão Joaquim da Conceição. Muito boa essa atitude espiritual. Fazer orações, fazer preces, confiar em Deus, no Cristo e no Espírito Santo, porque somos espíritos reencarnados. Nós temos que cuidar da saúde da alma e do corpo também.
eles formam um todo. Jesus, a prova disso é que o próprio Cristo se tornou visível, veio de forma visível para que pudesse imprimir aos nossos sentidos físicos essas razões espirituais. Jesus, numa determinada passagem de sua vida entre nós, ele curou um cego de nascença, fazendo um lodo da saliva e da terra e aplicando aos olhos daquela pessoa que era cego desde o seu nascimento. Então, este fato nos leva à compreensão de que Jesus está nos mostrando da necessidade da intervenção também das coisas da terra, das coisas terrenas. É a unidade, a saliva de Jesus, nos significando os fluidos espirituais, o ectoplasma divino, e com isso fazendo esse casamento das coisas espirituais e das coisas materiais. Os médicos têm compromissos aqui na Terra, senão Deus não permitiria a existência de todos eles. Nós vamos ao livro Milagres Socioespirituais de Jesus, no livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, na página 204. E perceberemos ali que Jesus, ao vir à Terra, trazendo a sua mensagem espiritual, ele impregnou todos os ramos do saber da sua luz, inclusive, evidentemente, a medicina. Os médicos são missionários aqui na Terra quando eles amam o próximo e fazem disso um sacerdócio. Então vamos lá a esta página do escritor Paiva Neto, no livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, Milagres Sócios Espirituais de Jesus. Jesus, sendo o supremo governante, em sua primeira vinda visível a este orbe, realizou também verdadeiros milagres socioespirituais e ampliou o nosso olhar sobre a religião, que além do forte acolhimento espiritual, igualmente é, por isso mesmo, todo o tempo que for necessário, altruísmo, solidariedade, generosidade, socorrer as viúvas, provendo-as de proteção social, amparar os órfãos, garantindo-lhes educação e desenvolvimento social, de forma que lhes assegure um futuro ético e, consequentemente, digno. Vestir os nus e alimentar os famintos, proporcionando-lhes trabalho honesto para obtenção de seu sustento. Curar os enfermos, dando-lhes acesso a hospitais de qualidade e médicos preparados, não apenas na técnica, como também no sentimento. Então, nós podemos perceber aí, né, essa grande contribuição de Jesus iluminando todos os ramos do saber. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.